Olá, bem-vindos à aula 19 do nosso curso Aprenda JavaScript. Nessa aula eu quero falar um pouco mais sobre propriedades de objetos. Bom, eu vou falar brevemente sobre a questão de mutabilidade. Eu já falei sobre mutabilidade. Eu já falei que tipos primitivos são imutáveis, porém objetos são mutáveis e nós temos aqui mutado os objetos nas últimas aulas. O que eu quero dizer com isso? Quando definimos uma variável, por exemplo, que é um objeto como constante, isso não quer dizer que eu não possa alterar suas propriedades. Eu posso, porque objetos são mutáveis, eu posso modificá-los. Então, se eu defino o objeto pessoa como constante, eu posso alterar a sua propriedade nome. Eu defini ela como João, estou alterando para Paulo. Porém, como essa variável é constante, o que eu não posso é atribuir um novo objeto a ele, ou qualquer outro valor. Se eu tentar atribuir o objeto vazio, por exemplo, a essa variável, vai dar um erro e vai dizer que, opa, essa variável é constante, você não pode mudar o seu valor. Mas as propriedades do objeto, sim. Isso tem a ver com a questão do objeto ser referenciado por valor ou por referência. Nós vamos falar sobre isso um pouco mais para frente. Bom, agora sim vou falar das propriedades de elementos. Nós já vimos como definir novas propriedades para objetos. E, geralmente, propriedades podem ser adicionadas, lidas, alteradas e excluídas. Porém, não necessariamente. Pode ser que tenhamos propriedades que não possam ser alteradas ou lidas ou listadas. Vou ver isso mais para frente. Então, isso aqui é só um exemplo, eu não vou entrar em detalhes dessa questão dos atributos de propriedades. Propriedades têm atributos, vamos ver isso mais para frente, porém aqui mostrando apenas um exemplo, eu estou utilizando o método defineProperty para definir uma nova propriedade deste objeto. O nome dela vai ser somente leitura e eu vou dizer que o atributo writable dela é falso, ou seja, não podemos reescrevê-la. Então ela tem o valor 42, se viermos aqui e colocarmos objeto, ponto, nome da propriedade, somente leitura, vai voltar 42. Se a gente tentar alterar o valor dessa propriedade, não vai ocorrer alteração, porque o writable dela está falso. Tentarmos ver novamente, somente leitura, ainda será 42. Então, quis mostrar isso aqui só para dizer que propriedades têm atributos e é um pouco mais complexo do que apenas uma relação nome-valor. Parece que é só uma relação nome-valor, mas não, a gente pode dar atributos para a propriedade. Bom, e a questão de acesso à propriedade. Isso aqui tem que ficar claro porque surge às vezes umas dúvidas em relação a quando dá erro, quando não dá erro. Se nós tentarmos acessar uma propriedade ou um método inexistente, o valor retornado será undefined. Então tem aqui um objeto não tem uma propriedade nome, nem seu protótipo tem. Então, se tentarmos object.nome, o retorno vai ser undefined. Isso não é um erro. Isso não vai quebrar o seu código. Nós tivemos uma linha depois, um console log, seria executado, será executado. Quando dá erro? Dá erro quando tentamos recuperar uma propriedade ou um método de um tipo indefinido ou nulo. Os tipos indefinidos e nulos não tem propriedade, não tem método. Nós tentar recuperar uma propriedade deles, está aí. Por exemplo, o objeto, ele não tem a propriedade nome, então object.nome é indefinido. Nós tentarmos recuperar a propriedade sobrenome de indefinido, vai dar um erro. Type error, e aí o programa vai quebrar. Ou seja, o que vem depois não será executado. O fluxo de execução vai terminar. Então, se tiver um console log, seria executado. Depois disso, essa linha não será executada. Então, tem essa diferença entre quando dá indefinido e quando dá erro. Então, o ideal é nós testarmos se alguma propriedade é indefinido, se nós tivermos dúvida se essa propriedade pode ser nula ou indefinido. Como fazemos isso? Bom, uma forma de fazer isso até 2020 era, por exemplo, tem várias formas de fazer isso, uma forma seria testar objeto.nome e com o operador de curto-circuito. Por quê? Se na esquerda for indefinido ou nulo, à direita não será executado. Então vai ser indefinido e não vai dar erro.
certo? Porque aqui já vai ser indefinido, então o que está à direita não será executado. Pós ECMAScript 2020, existe uma forma melhor de fazer isso, que é utilizando esse operador interrogação ponto. Quando a gente utiliza interrogação ponto, a gente está testando se o objeto ponto nome é indefinido ou nulo. Se for, ele não vai tentar pegar a propriedade sobrenome e não vai dar erro. Será undefined. Então, se nós colocarmos esse código aqui com interrogação ponto, não vai quebrar o código e a linha de baixo ainda será executada. Então, se você tem dúvidas se uma propriedade pode ser indefinido ou nulo e você vai tentar pegar um método, pegar uma propriedade ou executar um método nela, é bom testar antes, utilizando o operador interrogação ponto ou o operador de curto-circuito, como você achar melhor. Por fim, é possível deletar e excluir propriedades de um objeto. Se a gente, por exemplo, botar a propriedade para undefined na mão explicitamente, isso não está excluindo, não está deletando a propriedade, apenas está atribuindo o valor undefined a ela. Para excluir a propriedade, nós devemos utilizar o operador delete. Como? Aqui um exemplo, está aqui um objeto, pessoa, e se nós demos delete pessoa ponto sobrenome, eu estou excluindo essa propriedade sobrenome. Se nós tentarmos console log pessoa sobrenome, vai vir undefined. Se nós colocarmos aqui pessoa ponto sobrenome igual undefined, também viria undefined, porém há uma diferença. Assim a gente exclui a propriedade. Da outra forma, a gente apenas atribuiria o valor indefinido para ela. Então, se nós tentarmos listar as propriedades de um objeto, existe uma diferença entre esses dois métodos. Então, se você quer excluir uma propriedade ou método de um objeto, utilize o operador delete.